Olá, eu sou a Bruna Tavares, terapeuta ocupacional, e você está no meu canal Senta e Brinca. Hoje o assunto deste vídeo é diagnóstico. Quando a gente pensa em diagnóstico, a gente já pensa em doença. E quando nós falamos de doença, é algo muito forte, algo muito pesado, que muitas vezes a gente leva assim para o resto da nossa vida. Independente se você é adulto que recebeu um diagnóstico recente, uma criança, um adolescente ou um idoso. Esse diagnóstico acaba gerando um rótulo para a sua vida, para a vida da criança. E não considero um rótulo algo positivo. Quando a gente rotula uma criança, nós estamos limitando aquela criança àquela doença, aquele diagnóstico, aquela deficiência. E não precisa ser assim. Atrás do diagnóstico tem uma criança, um ser humano que tem muitas habilidades além daquele rótulo. Autista, paralisia cerebral, síndrome de Down, outras deficiências. Seja qual for o diagnóstico que seu filho recebeu, ele não precisa ser lembrado pelo diagnóstico. O diagnóstico tem sim os seus benefícios de auxiliar no processo de desenvolvimento aí das terapias, de estimulação, de saber o caminho que precisa ser seguido. Mas o autismo é diferente para o João, o autismo é diferente para Maria. A paralisia cerebral da Fernanda é diferente da paralisia cerebral do Enzo. Então a gente precisa seguir caminhos independentes para cada indivíduo. O indivíduo precisa sim ser olhado como indivíduo e não como um diagnóstico. Quando a gente rotula, a gente acaba esquecendo que tem a sua individualidade, a sua personalidade, que cada criança tem uma dificuldade específica dentro do diagnóstico ou não. Cada criança tem uma habilidade diferente e aí a gente esquece dessa habilidade, a gente esquece de olhar o bom, a gente esquece de olhar o que a criança consegue fazer, o que a criança não conseguia e conseguiu fazer. O diagnóstico limita muito o pensamento quando a gente deixa ele como um rótulo. Não é legal ser lembrado como um rótulo. Eu não gostaria de ser lembrada como um rótulo, como um diagnóstico, ser tratada só como um diagnóstico. Então as crianças também não precisam disso. E assim como o adulto. Um adulto que recebe um diagnóstico de câncer não quer ser lembrado pelo câncer. Ele quer ser lembrado por ele e pelo melhor que ele pôde fazer. As crianças estão evoluindo constantemente. Então quando a gente limita a um diagnóstico, a um rótulo, a gente está limitando também o desenvolvimento dela. Para um pouquinho para pensar se realmente a gente precisa limitar a criança nesse rótulo, nesse diagnóstico. Tem muita coisa que a gente pode descobrir com a criança, com o adulto, com o adolescente. Pode ser que você já tenha percebido que você se apoia nesse diagnóstico. Eu entendo que é uma fase difícil para algumas mães, alguns pais, que esse diagnóstico acaba dando um respaldo, acaba sendo um suporte, mas ele não precisa ser esse suporte. O desempenho e a evolução do seu filho pode ser o seu suporte e pode fazer você ficar mais forte. Eu entendo que é uma angústia, é um sofrimento também, a gente receber esse diagnóstico, mas tem muita coisa ainda que pode te fazer feliz, que pode mostrar que tá tudo bem a criança ter um diagnóstico, porque antes do diagnóstico ela é um ser humano. Então se você já percebeu que você se apegou demais a um diagnóstico, tome cuidado, se apegue ao indivíduo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com também alguém que precisa escutar um pouquinho sobre isso. Eu, Bruna, trato as crianças pelas crianças e não só por um diagnóstico. Eu acho que a criança tem muita coisa para mostrar e a gente se limita sim quando a gente só pensa no diagnóstico.
Estou aqui à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvida, caso vocês queiram compartilhar alguma coisa, alguma história comigo, eu estou aqui à disposição. Um beijo, tchau, tchau!